Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar, 12h56. Respira fundo e vem que o GE hoje tá frenético. Meu povo, hoje tem Vitória e Atlético no Barradão em Salvador, 6h30 da noite, transmissão do Sport TV. Vamos fazer o seguinte, vamos pra lá, pra Boa Terra, onde está Rodrigo Rocha, que eu não sei se já comeu um acarajé, mas sei que tá cheio de informações, desfalques e retornos, né, Rodrigo? Me conta, boa tarde, seja bem-vindo. Fala, Maurício, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Globo Esporte. Acarajé ainda não, mas muqueca sim, viu? Tô aqui no Barradão já, o palco do jogo de logo mais, pessoal preparando, montando a cabine do VAR ali agora. Já encontrei o Thiago Carpini por aqui, o técnico do Vitória, disse que tá preparado pro jogo de hoje. É porque o centro de treinamento, a concentração do Vitória é aqui no complexo do Barradão também. Mas falando do Milito, eu tô na área técnica, onde o Milito vai ficar mais tarde. Ele tem 2 desfalques muito importantes pro jogo de hoje, Hulk e Paulinho. Simplesmente a dupla de artilheiros do Atlético, pela primeira vez um técnico no Atlético, desde que o Paulinho chegou, não vai ter a dupla à disposição. O ataque do Atlético deve ir de Alisson e Cadu. Falando no ataque, vamos mostrar então o campinho do Atlético para o jogo de hoje, quem o Gabriel Milito vai escalar? Começando pelo gol, o Everson. Esse é um dos retornos que você falou, Maurício, voltando de suspensão. Bruno Fux, Igor Rabelo e Rômulo, Saravia, Batalha, Scarpa, Zaratio, Igor Gomes, Alisson e Cadu. Aí o Milito com alguns retornos para esse jogo de hoje. Maurício. Tá certo, Rodrigo, muito obrigado, bom trabalho pra você. Vai procurar uma sombra, senão vai queimar essa testa. Obrigado. Notícias do Galo em dose dupla com Cláudio Rezende, com Rubem Júnior. Vamos a Salvador. Rubem Júnior tá na área para acompanhar o jogo de hoje no Barradão. Um abraço, boa tarde, Rubens. Boa tarde, um abraço para você também, João Vitor Cirilo, amigos do Rádio Esportes da Itatiaia, Salvador. É um sol para cada. Ontem a altura com uma certa chuva, tempo nublado. Neste momento, 28 graus. É a expectativa para o desafio desta noite. Lembrando, 6h30, horário atípico para quinta-feira. É o Atlético contra esse Vitória, que tenta mais um resultado positivo na competição. Lembrando, quebrou um jejum de 11 jogos sem vencer na temporada, com o bom resultado que teve contra o Internacional, mas também, por outro lado, já não perde há 3 jogos o time do técnico Thiago Carpini. Fato é, Cirilo, que o Atlético, que chegou ontem no final da tarde aqui em Salvador, a delegação desfalcada, sem o Hulk, sem Paulinho, ambos expulsos, mas por outro lado também nessa montagem de equipe em que tem o técnico Gabriel Milito quebrando a cabeça para armar esse Galo, para retomar o caminho da vitória dentro do Campeonato Brasileiro, tendo a volta importante do Everson, tendo a volta importante também do Batalha. O Lemos fica à disposição, não esteve também à disposição para o desafio contra o Palmeiras. O Atlético, Cirilo, que vai se desenhando para o desafio de hoje, e a gente vai passar aqui na programação um provável time, também a apuração junto com Cláudio Rezende, com Cadu e Alisson. Então, um ataque jovem e ainda uma primeira vez, né, que os dois formam nessa dupla no comando de ataque. A cidade agitada, empolgada com o momento do Vitória para receber também esse Atlético. Falamos ao vivo neste momento aqui de Salvador. Esse Galo, muitos desfalques por seleção, com a Arana com a seleção brasileira, o Alan Franco com a seleção do Equador, ainda Otávio e Rubens no departamento médico, o Mariano na transição. É um time muito mexido, muito mudado para tentar surpreender esta noite aqui em Salvador, JVC. Boa, Rubens. Cláudio Rezende está conosco também. Um abraço para você. Boa tarde, Cláudio. Jogo importante para o Atlético quebrar um tabu. Logo mais, né, Rezende? É isso mesmo, Cirilo. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Há 16 anos o Galo não vence o Vitória. A última partida que o Atlético conseguiu foi 1-0 com o gol do Pedro Paulo no Campeonato Brasileiro. De lá para cá foram 7 jogos, 6 pelo Brasileirão, 1 pela Copa do Brasil, 4 vitórias do time da casa, né, da equipe do Vitória, e 2 empates. Mas já faz um tempinho que eles não jogam, né, Cirilo? Desde 2018, 26 de agosto de 2018, o jogo foi no Barradão, 1-0 pro Vitória. Na época o Galo era comandado pelo Thiago Largue. Thiago Largue era o técnico do Galo. O Vitor era goleiro ainda, hoje
como diretor do Atlético. Aquele time tinha Casares, Tiará, Elias, Ricardo Oliveira. O time do Galo perdeu pro Vitória naquela oportunidade. Depois o Vitória, muitos anos aí na Série B do Campeonato Brasileiro, mas jogar no Barradão sempre foi difícil, né, Cirilo? Sempre foi complicado pro Atlético e pro jogo de hoje. A gente vem falando aí de muitos desfalques, não tem a dupla de ataque, Hulk e Paulinho. E o Scarpa tá pendurado, hein? Saravia também, são 2 jogadores importantes nesse time do Galo, então tem que tomar cuidado. Tanto o Scarpa quanto o Saravia e o Milito, né? O Milito foi reclamado do jogador, o ato deu amarelo nele no último jogo, pendurou o Milito. A treinadora agora também pode ficar fora de jogo com o 3º cartão amarelo. O Milito tomou amarelo contra o Bragantino e agora contra o Palmeiras. Então, além de Saravia e Scarpa que estão pendurados, o treinador, o comandante também tá. E se algum deles receberem cartão amarelo, não estarão presentes ali no jogo contra o Fortaleza no domingo. Avisar pra turma ficar atenta, né? No jogo passado, o Everson resolveu atravessar o campo pra reclamar, estando pendurado, tomou amarelo, né? Contra o Bragantino. Agora, o árbitro que segundo apitou aqui na Arena MRV e não aceitava reclamação, sim, ele apitou Santos e Goiás ontem, né? Os caras só faltaram bater nele. O Márcio ontem... E não deu nem... E ele virava as costas. O Márcio ontem destacou uma informação na nossa jornada esportiva de que há uma recomendação aos árbitros de dar cartão amarelo por reclamação, fora as conversas aí com os capitães das equipes, né? Ontem, no primeiro momento do jogo do Fluminense contra o Cruzeiro, ele deu um cartão por reclamação, se não me engano, ao Matheus Pereira. Foi. Isso. O resto do jogo ele não deu nenhum cartão. Nada. Né? A galera foi pra Quando cima dele, marcou né? o pênalti, então, chegou uma hora que o Keno deu cartão vermelho pra ele, o árbitro. Reclamação, não teve mais cartão. Esperar o quê de critério também, né? Nesse Campeonato Brasileiro. Mas, ô Simões, jogo duro, jogo complicado pro Atlético contra o Vitória. Vitória que não vive um bom momento, longe disso. É um time que vai lutar contra o rebaixamento até o fim do Campeonato Brasileiro. Acho que essa é a realidade do Vitória, mas é um Atlético ainda mais desfalcado e desfalcado dos seus 2 principais jogadores, né? Pois é, ô Cirilo, quem pode fazer a diferença, né? Quem pode fazer a diferença pro Atlético e que tem feito, né, Cláudio? Essa dupla Hulk e Paulinho tem decidido praticamente todos os jogos que o Atlético vence, né? É um grande desafio. O Vitória alcançou a primeira vitória dele no Campeonato Brasileiro na última rodada, bateu o Internacional. Aliás, o Cudê tem esse mérito, né? Ninguém tinha perdido pro Vitória, o Cudê conseguiu, né? Foi lá e perdeu. É. E tem um aspecto que assim, né? Com esse jogo a rodada de quarta e quinta, né? A motivação do Vitória pra partida aumenta a partir do momento que Corinthians perde, Vasco perde, Fluminense perde, Grêmio perde, e que se ele ganhar ele sai da zona de rebaixamento. Então você imagina, o time que domingo entrou em campo sem ganhar de ninguém, na lanterna, praticamente rebaixado, na quinta-feira, se ele vencer um jogo em casa, ele sai da zona de rebaixamento. Quer dizer, isso é uma motivação que o Vitória terá, com certeza, que o Atlético saiba aproveitar essa empolgação do Vitória, porque às vezes o time muito empolgado também dá espaços, né? Às vezes o time muito empolgado dá espaço, mas de toda forma, um jogo muito complicado pelos desfalques que o Atlético terá e pelo clima que se cria no Barradão, né? É meio que um caldeirãozinho, né? É meio a torcida em cima ali, então quer dizer, jogo complicado para o Atlético na noite de hoje em Salvador. A Itatiaia transmite a partir de 5h05, estaremos nessa, bola rolando às 6h30, os horários aleatórios do futebol brasileiro, hoje às 6h30, acompanhe pela Itatiaia essa transmissão, nosso pré-jogo começando às 5h05, confirmando. Pro Ale Oliveira comentar, Rubem Júnior, o que você tá esperando desse Vitória também, fala aí. Pois é, Cirilo, o Vitório Cláudio comentava a respeito desse tabu contra o Atlético e a última partida das equipes que foi no Barradão em 2018, o Vitória venceu pelo placar de 1-0 e o Barradão sempre é um aliado do Vitória, independentemente da sua condição na temporada. Um provável time que tem o técnico Thiago Carpini para hoje, mantendo a base, não poderia ser diferente do time que bateu o Internacional na rodada passada, tendo Lucas Arcanjo, Cáceres, Camutanga, Wagner, Leonardo, que já passou pelo Cruzeiro, e Lucas Esteves. O meio campo com Luan Santos, Léo e William Oliveira, também ex-Cruzeiro, também ex-América. Mateuzinho ou Daniel Júnior, revelado no time da Toca, Osvaldo, aquele velocista,
ou ex-velocista, com Alejandro, que é prata da casa, prata da cidade do Galo, revelado pelo Atlético, passou pelo Bragantino e é aposta de gols do time do Vitória para esta noite, JVC. Pô, Rubens, Ale, o que você espera desse jogo, Vitória e Atlético? Mais um jogo que o Milito tem dificuldade para escalar. Eu acho que ele poderia deixar esse time melhor se ele aproveitasse da maneira que se deve o Scarpa na posição em que ele se sente mais confortável. A gente já falou muito sobre isso, então você tem hoje principalmente, o Scarpa é disparado o jogador mais importante do time com as ausências que tem o Atlético, né? Então seria muito interessante que esse cara não jogasse de forma improvisada. Isso tem acontecido, é recorrente e é uma coisa que eu discordo bastante. Inclusive o time cai de produção a partir do momento que ele desloca o Scarpa, ainda na presença do Arana, é bom a gente lembrar, né? E acho que ele deveria confortar o seu jogador mais decisivo, principalmente sem Hulk e Paulinho. Ele continua jogando ali na ala pelo lado esquerdo, onde ele vai bem, mas ele não consegue ter a mesma influência no momento ofensivo que jogando pelo lado direito. Agora, essa é uma realidade que não é só do Atlético, né? É uma realidade de muitos times. É que o Atlético ainda deu o azar de somar ali, além dos jogadores convocados, você ter lesionados e suspensos. Então, aí é um momento de coincidência infeliz para esse elenco, mas de qualquer maneira, o Simões estava falando, e é verdade, né? O Vitória motivado, afim, no apetite, mas continua sendo um time bem limitado, né? Bem limitado. E mesmo com todos esses desfalques, para mim, o Atlético não só é melhor, como também é favorito pro confronto de hoje. Lembrando que a vitória hoje pode colocar o Atlético até na 7ª posição, né? Chegaria aí a 16 pontos com um triunfo lá em Salvador. A se observar o que acontece no jogo do Bragantino, por exemplo. O Bragantino tem 15 pontos e está no momento à frente do Atlético. Para fechar esse primeiro tempo do Galo é em Salvador, Rubem Júnior. Pois é, Cirilo, a gente volta daqui a pouco para falar sobre esse provável time do Atlético também, dentro da programação do Atlético. E ontem, logo na chegada do hotel, o Milito, sempre, né, educado, abraçou alguns torcedores também. O próprio Vitor ficou boa parte na recepção. Esse Atlético que chega para hoje em Salvador que está vivendo aí alguns dias de São João. Muita gente deixando a cidade, mas também muita gente já com seu ingresso garantido. A turma está empolgada com a vitória sobre o Internacional. João Vitor.